Um religioso me mandou um texto escrevendo assim: olha, impressionante, professor, algumas coisas que o senhor diz nas palestras, né? Se alguém tiver alguma dúvida, como isso aqui está no pensamento da igreja e dos santos educadores. Hoje, o senhor não sabe a memória facultativa de São João Leonardi. Aí ele me mandou a leitura de São João Leonardi. Eu não li, não tinha nem visto isso, né? Até tenho que agradecer, não tive nem tempo de agradecer para ele, a ele, né? Aqui diz assim, olha, quando se deseja reformar os costumes das pessoas, faz-se necessário, em primeiro lugar, que procurando antes de mais a glória do Senhor, se peça e se espere o auxílio de quem procede todo o bem nessa difícil e tão salutar matéria. Então, o próprio santo já começa falando, você vai se dedicar a algo assim, que é a mudança dos costumes das pessoas, um auxílio e tal, primeiro começar com Deus. Na parte final da meditação, isso aqui para quem reza o ofício, vocês rezam o ofício lá, né? Então vocês rezaram, hoje já ter visto isso aqui, não sei se vocês rezaram o ofício, tá? Tá no ofício do dia aqui, do santo aqui, ó, 9 de outubro. Aí, um pouco mais à frente, praticamente no final, ele diz assim, né? Não convém deixar sem se experimentar absolutamente nada que possa formar as crianças, desde os tenros anos, na fé cristã sincera e nos bons costumes. Para conseguir este objetivo, nada mais adequado do que a santa prática de ensinar a doutrina cristã. E somente entregar os meninos às pessoas boas e tementes a Deus para serem instruídas. Acho então que eu não estou muito longe do que estava falando aqui, né? A gente está falando o que a igreja ensina, né? Estou inventando nada na minha cabeça, né? Eu estou falando aqui de educadores que estejam nas condições de ser um educador. A igreja ensina isso. São João Leonardo está mostrando aqui, olha, então, quem que deve educar essas crianças? As pessoas tementes a Deus, pessoas boas. Mas todo mundo se acha bom. Agora, ele está dando o bom aqui, né? Que amam a Deus, né? Esses aqui. E claro, né, uma escola que não ensina também, não coloca no ensinamento de Cristo, na doutrina cristã, não vai nessa mesma linha também, né? Enfim, depois ele continua falando, é muito bonita a leitura do dia de hoje, do ofício das leituras. Para quem reza o ofício divino, o breviário, vai encontrar esse trecho aqui. E achei pertinente mencionar porque, apesar de ser um santo às vezes desconhecido, você vê que em qualquer época os santos estão sempre apresentando as mesmas coisas a respeito também das crianças, né? Então, observá-las é um caminho seguro para nós. Às vezes parece um pouco incerto, a gente não sabe com exatidão as coisas. Por isso que a gente tem que estudar, né? A vida espiritual se estuda. As pessoas imaginam que vida espiritual você só fica fazendo coisas. Não. Vida espiritual se estuda. Para que tem tanta obra espiritual publicada? Para a gente entender como ela se dá, qual é a ordem, como é que são os modos, e para a gente poder ensinar depois para as crianças também. Há um desenvolvimento da oração, há um desenvolvimento de todas as práticas, né? E lembrando que a inteligência iluminada pela fé faz com que a fé ilumine a inteligência e a inteligência se abre e aprende melhor. Acho que a Juliana, talvez ela pelo menos, esteja num grupo onde eu coloquei, não sei se eu coloquei no grupo onde você está há tempos atrás, tinha colocado um trechinho de um comentário de Santa Teresa sobre os estudos dela, né? E o valor do que Santa Teresa deixou escrito é como assim, é um argumento para a gente poder ver que tem coisas que a gente não aprende porque nós não trilhamos o caminho para aprendê-las melhor. Então, para quem tiver dúvida, esse trecho aqui pode ajudar a gente finalizar essa ideia que eu estava desenvolvendo desde de manhã. Santa Teresa diz assim: assim tem-me acontecido que, estando eu nesta quietude,
Apesar de não entender quase nada do que rezo em latim, especialmente o saltério, não só passei a entender o texto em língua vulgar, mas descobri que, para o meu grande deleite, consigo até mesmo penetrar no sentido mais profundo do texto. Então vamos entender o que ela explicou aqui, tá? Ela rezava o latim e não entendia. Aí aconteceu algo com ela que fez com que ela entendesse, não apenas na língua vulgar o latim, ou seja, ela rezava o latim e ela estava entendendo na língua dela. Mas ela começou a entender o texto de forma bem mais profunda, o sentido mais profundo dele. E o que é que aconteceu com ela? Ela se encontrou nesse estado de quietude. Quietude é um grau de oração. A oração é que nem em salas. Primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho. Então, na oração é que elas têm graus de oração, graus de amor com Cristo. Santa Teresa escreve uma obra para ensinar os graus. Como é que você caminha, aprende e pratica e vai caminhando. É isso que ela ensina no livro chamado Caminho de Perfeição. É um livro sobre oração. E isso daqui para a gente é interessante por dois motivos. O primeiro, para poder ver que, então, a oração abre a inteligência, diferentemente do que as pessoas pensam que inteligência não tem nada a ver com vida espiritual. Uma coisa é vida espiritual, outra coisa é vida intelectual. Como é que pode ter coisas separadas se está na mesma alma? Né? Como é que a gente pode ter coisas separadas se, quando a gente fala de intelecto, ele é imaterial? Isso é filosofia. O intelecto, ele é imaterial. Ele é uma potência da nossa alma. Quando a gente aprende matemática, português, história, geografia, isso é uma parte instrumental da inteligência, é básica dela, não é, digamos, a parte mais nobre ou essencial da inteligência, que se forma principalmente, não é unicamente, ok? Então nós não estamos dizendo que essa parte dos estudos ela não seja importante, não estamos falando que isso aí, não, a gente só está falando que a inteligência ela tem a ver com ver coisas mais profundas, né? Ela ajuda a pessoa. Então, a inteligência, ela para operar com toda a sua força, ela necessita da fé, ela necessita da graça de Deus. Então, por isso, uma escola vai olhar, vai saber. As crianças todas que estão aqui estão batizadas, né? As crianças que estão aqui receberam o Nosso Senhor na Eucaristia, receberam os sacramentos, né? Da iniciação cristã, como se chama, né? Receberam. Os pais também, né? De algum modo, todos caminhamos juntos, né? E isso aumenta, assim diz São Bernardo. Um homem inteligente é aquele homem que observa os mandamentos, de São Bernardo Claraval. Que é próprio da sua natureza e observar esses mandamentos vai lhe ajudar muitíssimo. Para nós é muito esclarecedor que ela fale que ela passou a entender o latim. O filho já trabalhando. O pai está só empurrando o carrinho de boa, olhando, e o filho está trazendo peso. Tá bom. Vai lá. Olha, os filhos trazendo, ela tá vendo lá. Muito bem. Né? Juliana tá falando com o maridão, ó, vai aí, né? Mas, então assim, olha, tem coisas que as crianças aprendem, elas não estão entendendo ainda. Não há problema nisso. Não há problemas. Ela vai revisitar aqueles conteúdos e vai entender depois. Não é que em tudo que a gente está fazendo ela tem que entender plenamente. Às vezes, pela idade, ela não vai entender. Tem coisas que você decora, né? Hoje em dia não pode fazer isso. É fundamental decorar. É muito importante decorar. Na antiguidade cristã, estou falando ali o século VI, oitavo, sétimo, oitavo e tal, nos mosteiros, a gente aprende lendo História da Educação. Eles tinham que decorar muitos textos. Aquele livrinho da Vanglória da Educação dos Filhos, veja, São João Crisóstomo falou para um pai e para uma mãe, quando educava filhos, que contem os trechos das Sagradas Escrituras, que a criança reproduza depois, ela fale o mais perfeito possível o que ela acabou de ouvir, o que ela acabou de ler, enfim, que ela depois o que ela conseguir, né? Você vai fazendo esse exercício. Então, ela está usando uma parte da memória, uma memória quase sensorial, ela não está fazendo uma parte intelectiva da memória, ela não está indo lá na memória, acessando e vendo o que é o principal, não, ainda não está, mas ela precisa dessa outra parte inferior, muito importante que ela tenha, e você vai alimentar, retroalimentar,
e depois você vai lá e dá aquilo que ele falou, o sentido mais profundo, mas é depois, não no início. Então isso primeiro para a gente entender que não precisamos ter um desespero de que as crianças têm que entender tudo. Tem coisas que vão levar um certo tempo. A gente vai mostrando parte por parte. Tanto é verdade que quando se fala do ensino para que a criança receba Nosso Senhor na Eucaristia, ela não coloca um prazo. Qual é o prazo mínimo para uma criança se preparar para a primeira Eucaristia? Não, senhor, existe. Não, existem normas pastorais. Isso aí a da diocese faz. O magistério universal da igreja, que está muito superior, acima da diocese, colocou, ó, são essas verdades que as crianças precisam ter. Saber que Deus se encarnou, que Deus redimiu a humanidade por sua morte e paixão e morte, por sua ressurreição, que existe céu, existe inferno, os mandamentos, a confissão. Tá, coloca isso aqui. Precisa de muito tempo para aprender isso? Não. E não falou que você precisa pegar o mistério da encarnação e começar agora vamos estudar todas as heresias que ocorreram no início do cristianismo contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, teve uma que acreditava que, como Deus não pode morrer, logo então na cruz não era Deus, era como um fantasma. Existe uma heresia que pensava isso, né? Mas é porque não sabia, aí depois a igreja vai professar verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Ou seja, homem Deus morreu, né? Deus eterno não morre. Aí vai explicar todo o significado disso. Então você não vai fazer isso com um garoto de 6 anos, heresia, século VI, tal, né, tal, quer dizer, na verdade até é anterior ao século VI. Você não vai ficar mostrando, o concílio tal, aí não precisa, entende? Depois, mais tarde, você se lembra que a gente estudou sobre, a gente viu a verdade de que Deus se encarnou, a gente entendeu que ele se encarnou lá por causa do pecado original, aí a pessoa vai lá e destrincha mais. Tem coisas que você começa a explicar mais, ele entende melhor, mas tem coisas que mesmo explicando melhor, não entende. Por quê? Porque quem disse que todo professor e toda pessoa tem capacidade de entender todas essas coisas? Sem o auxílio divino não dá. Então a gente não pode descartar isso, porque senão a gente está entendendo errado o intelecto. A gente está entendendo o intelecto como a psique, que é carne, viu? Que é sensorial em nós, psique. Não é espiritual, psique. Tá? Alma, como alma imaterial, espírito, é diverso isso aqui. Aí nós potências da alma, diferente, tá? Então a gente tem que entender onde estão as coisas, entender que certas coisas são mais distantes e elas precisam daquilo que lhe é próprio. Então é próprio para uma criança aprender vida espiritual também. Ela aprende vendo, principalmente os professores. Tanto é verdade que o Papa, na mesma encíclica, diz assim: para obter uma educação perfeita, não é para obter uma educação perfeita. Ousado o Papa, hein? É de suma importância cuidar que as condições de tudo que rodeia o educando durante ou no período da sua formação corresponda bem ao fim em vista. Você tem que cuidar de tudo que envolve a criança durante aquele período da formação dele. E isso é necessário para obter a verdadeira educação. Então, e aí a coisa aqui, então para a gente chegar àquele bem em vista, que é um verdadeiro bem, então a gente tem que cuidar. A escola bonita ajuda bastante. Entrar aqui é muito agradável. Não sei na cabeça de vocês, mas olhar esses arcos, esses tijolinhos, já é muito agradável. Essas portas, não arranca elas todas não, viu? É bonito, entendeu? Ajuda, o formato da coisa aqui é muito agradável. Se quiser, eu posso fazer vocês irem até algumas escolinhas lá em São Paulo, poder ver como aqui é bem mais agradável. Até algumas que foram abertas que a gente ajudou, porque não tinha condição. Tinha lá o que era para abrir. Está até bonitinha a escola em Teixeira de Freitas, na Bahia, mas a primeira vez que eu fui lá, que eu cheguei, era o Iraque. O Iraque depois de guerra. Eu olhei pro lugar, tenhamos fé, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Aí foi lá, foi pintar, foi arrumar. Né? Ficou muito jeitoso. Né? E claro, o mais importante são as pessoas lá dentro. Né? Mas vocês têm uma coisa bem privilegiada. Graças a Deus. Né? É muito bonitinho isso aqui. Né? Eu, pelo menos, achei o máximo. Né? Das que a gente ajudou a abrir, essa aqui é a mais bonita. Né? E parece até um claustro, assim, parece que vai ter uns monges passando, rezando para lá. Assim, parece que vai vir assim,
uma procissão, vai vir com andor, com rosa. Estou imaginando a Semana Santa aqui. Minha nossa, um negócio assim, as crianças. Imagina entrando aqui cantando um Lumen Christi, né? Eis a luz de Cristo, né? Então, nossa, aqui dá pra fazer uma fogueira santa lá. Vai ficar bonito demais isso aqui. Né? É fogo santo, né? Fogueira foi modo de dizer, né? Porque, ó, no sábado santo você tem o fogo santo pra você entrar, a igreja está escura e tal, né? Aí o diácono, o padre entra com o Círio Pascal, né? E então estou falando isso porque isso é importante. Agora, é importante os mestres. Toda hora eu tenho que voltar nisso, por quê? Porque a meditação faz você ficar indo e vindo, relembrando, voltando. Você vai até que de repente cai a ficha. Ah, eu entendi. Entendeu, mas tem um entendimento um pouco mais profundo. Então você vai entendendo. Então, o caminho que eu estou fazendo com vocês aqui é o caminho que a gente faz com uma criança. O caminho que a gente faz com um jovem. Vai, eu vou voltar. A pessoa está repetindo. É normal, todo dia você repete a mesma coisa. Mãe, você não repete a mesma coisa? Então é normal, entendeu? Mamãe, é repetição, é isso aí. Então você tem que repetir, faz parte da memória. E vai entendendo melhor as coisas com o passar do tempo. O que vocês só não podem deixar é de aprender sobre vida de oração, sobre a prática das virtudes, sobre como vencer os vícios. Isso aqui é próprio do cristão, é uma omissão não conhecer isso. Como a gente viu ontem, é uma omissão, é uma negligência de estudos, como diz o Hugo de São Vítor. É um obstáculo do estudante. Tem gente que ouve isso, aí tudo bem, pode ser que não caiu a ficha ainda porque não é o tempo da pessoa, porque ela está muito ainda olhando as coisas inúteis, né? Mas eu espero, com a graça de Deus, por ter ouvido essas coisas, assim, não, chegou o livro, agora eu vou ler sobre isso, né? O normal na casa de um católico é ter muitos livros sobre virtudes, é normal. Você tem lá, Padre Afonso Rodrigues, 3 tomos sobre virtudes. Frei Luís de Granada, do século XVI, um livro só sobre virtudes, né? São Tomás, livro de virtudes. Tem tanto livro de virtudes importantíssimos, valiosíssimos, muito profundos, né? Então, buscar isso. Na medida que desenvolver, inclusive, algumas coisas nas áreas de vocês vão entender melhor. Aí, tomara Deus que vocês cheguem a este grau de oração. Para chegar a este grau de oração, a gente tem aí o caminho que Santa Teresa nos deixa, a gente pode estudar isso aí, pegar o caminho de perfeição e ler. O Caminho de Perfeição é um dos livros mais importantes da fé católica. A gente despreza a principal obra sobre oração, escrita pela mestra da oração, que é Santa Teresa. Um livro só para ensinar, assim, ó, tá? E Santa Teresa vai pegando, você é distraído? Então faz assim, faz assado. Ela fala que sou eu, então faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. E dá uns estímulos, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. Olha só, tal, né? E se você se nega, será que você vai resistir? É muito interessante o modo como ela é escrita. Interessante, é muito pobre falar isso, mas é muito rico, muito profundo, é muito belo o que ela vai colocando, porque é Deus que vai ensinando a ela. Ela deixou pra gente. São João Batista La Salle, Santo Educador, escreveu uma obra sobre oração para os mestres, sobre oração mental para eles. Eles aprenderem a fazer oração mental. Então ele estava mais preocupado com a pessoa à frente do que com o material à frente. Então é por isso que ele é só santo, não é educador, né? Ele não cuidou de educar? Não, claro, ele só educou um monte de gente mega inteligente, assim, né? Os grandes e as pessoas muito inteligentes saíram dessas pessoas, porque é brilhando a inteligência da pessoa. Ela aprende mais rápido, tudo mais rápido aprende mais, quando a pessoa tem muita fé, porque se abre, né? Ela não tem obstáculos para a inteligência, ela vai indo. Claro, começa a estudar a geometria euclidiana, né? Tem a ver aqui o Eduardo, né? Deu pane? Não sei. Para o pessoal, ele é incrível, assim, o Eduardo. As pessoas começam a gostar de matemática a partir do jeito que ele ensina, mas eu não sei como é que foi aqui com vocês. Todo mundo assistiu aula com o Eduardo? Ele é um cara super humilde, assim, super assim, tranquilo, e ele trata a geometria, a parte da matemática, como se estivesse falando assim, história de gibi. Eu vejo ele dando aula, assim, todo mundo assim, não, começa a fazer. Não sei se ele fez aquela
do alqueire lá, que ele pega da medida lá, fez essa daí? Não, fez. Quer dizer, o cara tá fazendo aquilo lá, assim, não, você escolhe a opção errada, você não sabe fazer a medida, né? Nossa, que legal! Aí você fica interessado em aprender o negócio, por causa dos pequenos exemplos, não é? Ah, mas é um fulano de muita fé, o Eduardo, né? Ele é um fulano que se exercita lá, então é mais fácil para ele. E ainda que ele fale assim, para que você me chama? Isso aqui é difícil, estudar matemática, pessoal e tal. Foi porque você é muito humilde. Não, mas é justamente porque você não reconhece o que você é. A pessoa fala assim, não, eu sou muito humilde. Foge da pessoa, hein? Me orgulho de ser humilde. Que negócio louco, entendeu? Você é menos orgulhoso, menos vaidoso? Ah, entendi. Porque mais humilde é meio estranho, entendeu? Que bom, você está baixando o negócio. Ai, que alegria ouvir isso, entendeu? Que bom, né? Deus está vencendo na alma, entende? Porque quando a pessoa chega à humildade, aí ela começa, a primeira verdade da vida, a primeira virtude que é a humildade, leva a pessoa à primeira verdade sobre a pequenez dela. É São Bernardo falando isso. A verdade é um fruto que só alcançam quem fez o labor da humildade. Quem chega lá na pequenez, ele garantiu a primeira das verdades, beleza, já está tornando-se apto a subir outras e conhecer outras mais profundas. Ótimo, sensacional. Então não desprezem estas coisas porque elas estão para a educação, né? Para a gente poder ajudar as crianças. E hoje em dia, quando você vê as crianças estão por aí, os pais também estão por aí, vou falar para eles hoje, né? Bom, tudo bem que vocês são pais também, né? Mas dão veneno sem saber que é veneno, né? Ai, filho, comprei o iPhone 15, esse não é, né? Comprei o iPhone 15 para você. Ô, papai, que amor que você tem por mim, né? Aí já dá tchau para ele, viu? Vai junto com o presente, né? Tem coisas que fazem muito mal. Vão ter que ter coragem de falar isso para os pais, né? A não ser que a diretora não tenha, se precisar é só chamar. Eu venho aqui com o maior prazer, né? Quando o primeiro garotão mesmo, chegou para a professora, baixinha de tudo, tocou nela lá, ela falou assim, olha, talvez você não viu lá no regulamento, não pode ter celular, então se você quiser desligar e guardar, super educada a professora, né? O garotão encostou nela e falou assim, relaxa moça, então, né? Eu não tava, né? Aí ela me contou, eu falei, ah, beleza, pode deixar que eu relaxo por ele. Liguei para a mãe, falei, dona fulana, como é que vai? Ô, professor, vamos bem, graças a Deus, meu filho está feliz. Que bom, seu filho está suspenso por 2 dias. Falei para ele nunca mais tocar na professora e nunca mais falar desse modo com a professora, ok? O professor precisa de tanto? Claro que precisa. Não é relaxa a moça, é professora, ok? Ele aprende a falar com, acho que, ele fala relaxa moça para a senhora também? Né? Então eu falei assim, então ó, se ele respeita a senhora, respeita a professora, respeita as mulheres, respeita todo mundo. Se não, a gente dá um jeito, entendeu? Mas ele está suspenso 2 dias e não tem conversa. E olha, avisa, inclusive depois ele pede para falar comigo, né? Fui lá falar com o garotão, falei, então garotão, é o seguinte, foi uma suspensão. Eu não queria que fosse desse modo, porque eu acho que os meios que estão aqui são muito bons para você. Mas eu acho que a professora foi bem educada para você falar um relaxa moça, né? Eu entendo o significado das palavras, viu? Quando eu leio e quando eu ouço, né? E é muito fácil falar desse modo com a relaxa moça. Por que você não fala para mim relaxa moço? Fica diferente, não é? Quando você vê um cara maior que você, você fala relaxa moço, não é? Agora você olha a pequenininha falando isso, tá vendo como muda a coisa? Né? Fulano vai enfiar uma arma na sua cabeça e fala relaxa moço. Vai falar isso para ele? Então é fácil, né? Porque ali ela se sentiu ela inferior a você, né? Então eu entendi teu raciocínio. Então você está suspenso. Que não volte as próximas 2 vezes, senão você é expulso. E pode ser expulso sem as outras também. Né? E já avisava, já expulsei uma menina que ficou 1 mês na escola. Então assim, não precisa como eles chamavam antigamente, do método repressivo. Mas ele também existe. Ele também existe. Ele existe para aqueles que não conseguem conviver. Infelizmente existem, né? Só que estão lá. Tinha um aluno que, assim, por mais que conversava com um garoto, ele via, obrigado, professor, virar fazer tudo o contrário. Não tinha, tentando, ao longo do ano inteiro. Muito obrigado, professor. Foi lá e fez as necessidades fisiológicas dentro da mochila de uma menina. Imagina que sensacional, o pai da menina, quando ele foi na escola conversar comigo. Não foi muito agradável a conversa. E eu falei, o senhor está com toda a razão, mas não se preocupe, ele não vai permanecer na escola, né?
Você tem alguma explicação para isso? Assim, é inexplicável. É? Mas eu já sei que não é relacionado à sua filha. Tem outros problemas de fundo. E aí? Mas é. Vai perder o cliente? Não é cliente, é criança, é diferente, é jovem, entendeu? Então a gente não pode tratar com os pais como clientes, nenhum deles. Né? Nenhum deles. O professor Edmilson Cruz, que já veio aqui, foi demitido de uma escola, por quê? Porque duas mães reclamaram dele. Porque ele falou na internet contra o aborto. Ai, que absurdo, não sei o que tal. Escola Santa Terezinha. Então, né? Mas por quê? Porque as clientes reclamaram. Se as clientes tivessem reclamado comigo como diretor, eu falei assim, senhoras, podemos conversar sobre o assunto? De repente, posso ajudar a perceber coisas que não estão sendo vistas. Tentaria ajudar, mas chegaria um ponto, se não entendeu, não tem problema. Se a escola, no seu entender, é insuficiente, então tem um monte de escolas na cidade. Não há problema nenhum quanto a isso. Mas se render, eu não me rendo ao sistema e nem à ideia de um cliente. Educação não é clientela, não é uma empresa, é uma escola. E uma escola é uma obra de salvação, é a filha da fé, é a extensão da obra da igreja, uma escola. Sempre foi vista assim na igreja. A formação do homem, ela continua pela escola. É família, escola e igreja. Se a gente não tem isso no raciocínio, a gente vê tudo errado. A gente chega lá, não, mas é porque ele pagou. O que pagou, filho? Não diz pagou, está despagado. Entendeu? Tchau. Entendeu? Vamos lá e você está convidado a se retirar da escola. Não tem problema nenhum. E pode mandar o pai falar comigo, já falaram pais também. Fulano lá enfiando o dedo na cara, falou assim, senhor, vamos até a secretaria, estou lhe convidando a se retirar. Mas por quê? O senhor acabou de ir contra o princípio de autoridade, acabou de me desrespeitar. Não tem mais condição de continuar. Não é questão de perdão, não. O senhor está... Relaxa, mas aqui dentro não pode permanecer mais. Não tem mais. Cessou, entendeu? O senhor desconfiou da professora, o senhor só reclama da professora. O seu filho já falou que o que ele falou, que ele fez, não foi aquilo que no início ele falou. E o senhor não também se corrigiu, o senhor não veio, não pediu desculpas, não emendou na cabeça do seu filho o que ele fez para com a professora. Então, e a gente ainda foi checar ainda, hein? Eu não dei razão e nem tirei a razão, eu fui só checar. Né? Vimos. Tá? E a senhora aqui chega, então o senhor não tem que permanecer conosco, eu lamento mesmo. Nem Dom Bosco atraiu todos, nem Jesus também. Então, Deus o alcance. Assim eu falei para o pai. Né? Olha, o senhor, não acho nada, senhor. Deus me alcança e te alcança também, entendeu? Fica tranquilo. Geralmente, se você se mantém nos princípios, aparecem os pais que reconhecem isso. Você abre mão dos princípios, aí enche de gente que não tem princípio nenhum na cabeça. Entendeu? Então, direção zela dos professores, professores zelam pela direção, uns zelam pelo outro, porque zelam pelas crianças e pelas famílias. Aí se tiver uma família que não quer, paciência, entendeu? Sempre acontece isso, não tem uma escola que não acontece. Fulano entra como se amasse o projeto. E depois, porque aí outra escola não é essa escola. Né? Mas por que ela não pode entrar? Ele não pode entrar com um desenho no cabelo. Ontem uma da escola veio falar comigo, né? Eu vou ter que ir lá e falou, professor, o pai não entendeu porque não pode desenhar na cabeça. Porque não é lousa. Porque não é papel. Entendeu? É isso. Não é cada um na sua moda. Entendeu? Não é. Existe um regulamento. Tá, foi aprovado pela diretoria de ensino? Foi. Então pronto. Está lá. Entende? A menina foi entrar com cabelo azul, né? Com cabelo azul não, ela tinha um negocinho azul. Aí eu falei, aguarde, porque eu estava na frente. Aguarde ali e tal, né? Falei, a sua mãe, minha mãe foi embora. Eu liguei, eu fulano, sua mãe. Eu não posso voltar, professor. Não tem problema, ela vai ficar na secretaria até terminar as aulas. Professor, mas, minha senhora, eu não posso abrir exceção. Eu sei o que significa as exceções. Ela entra assim, no dia seguinte vem uma de laranja, outra com um brinco que une o nariz ao pé, né? Aí o outro corta a camisa aqui, vira, todo mundo faz o que quer, entendeu? Inclusive a gente também, né? Eu vou de chinelo da aula, eu espero que nunca tenha aqui, a não ser que alguém machucou o pé, né? Mas assim, tem cabimento, né? E aí ela, não, tudo bem, professor, tem sentido, tá bom. Mas olha, esse negócio dá pra tirar, aí depois esse negócio dá pra tirar. Dá pra tirar, negócio que tipo assim, aplica e tira assim, dá. Então, fulano, sua mãe tá aqui, eu quero falar com você.
Aí o Samuel fala assim, tira esse negócio do cabelo, filho. As mães eram assim antes com os filhos nas escolas. Se o professor falasse, vou conversar com você hoje, viu? Hoje o filho fala, sua professora falou isso? Ok. Marido, vamos pegar na esquina, entendeu? Já pensa na tocaia para matar. Porque ousou tocar em São Domingos Sávio. Claro, né? Não tinha pecado original, filho. Tá ok. Então, todo mundo tem pecado original, professor de direção, todo mundo. Mas não pode agir com o filho como se ele não tivesse. Então, a gente precisa ter os princípios na cabeça, na prática. No dia a dia, na sala de aula, como as coisas funcionam. Ela está brilhando, não, porque você está olhando para aquelas coisas, você está lendo, você está estudando. É por isso que a gente estuda, porque aí você raciocina diferente. Você fica pensando naquelas coisas. Inclusive ajuda muito na hora que vai lavar a louça. Porque geralmente quando vai lavar a louça só pensa bobagem. Né? Fica pensando. As obras manuais, a gente não fica com um pensamento vago. A gente reza, ou a gente pode se exercitar, as coisas que a gente leu, ficar lá pensando. É quase como dando uma aula. Só que vai aproveitando os momentos que você tem livre para você fazer isso. Tá. Por quê, professor? Para cumprir o que São Paulo fala. O que deve ocupar a mente do homem, está em Filipenses. Olha só, hein? O que deve ocupar. O que é puro, justo, amável. A gente não pode ficar pensando bobagem. Não, a gente não tem nem tempo para ficar pensando bobagem. Não tem nem tempo para ficar pensando em vocês, entendeu? Você pensa, não, aqui a professora olhou estranho para mim. Você olhou, eu percebi. Mas não tem problema, tá com fome, entendeu? Tá com problema na família, não sei, pode ter várias razões, não me interessa as razões, entendeu? Às vezes até aparece a razão, mas não interessa também se a gente ficar vendo mais profundamente. Passa adiante e toca o barco, entendeu? Então a gente não fica gastando tempo com os outros. E eles vão notar a pureza de mente dessas pessoas. Porque é sempre pecado pensar mal das pessoas, viu? Tá na teologia dos mandamentos. Às vezes o confessionário fica cheio só do que a gente pensa. Não fez nada, não falou nada para ninguém, hein? Não tratou mal ninguém. Juízo temerário, que são pensamentos que a gente tem a respeito das pessoas, é sempre ou venial ou mortal. Não existe pensamento sobre os outros não pecaminosos quando a gente fica ali, não, mas ela já foi um erro. E se a gente ama a Deus, guarda os mandamentos. Para ver que não é só externamente, né? Você guarda a mente de não pensar mal, né? Porque eu vou pensar em Deus, das coisas intelectuais e não das coisas das bobagens. Tenho certeza, se vocês fizerem esse itinerário, vai ser entrar aqui vai ser um negócio extraordinário. Você imagina? Eu ouvi falar que no locutório São João da Cruz levitava com Santa Teresa. Alguns vão falar. E no colégio em Paranavaí é quase isso. Já estão tirando um dedo do chão, tô brincando, né? Mas estão quase. Parece um exagero? Mas é porque eles não falavam bobagens no locutório, né? As pessoas se juntam para ficar. Você viu? Não se preocupe, viu? Toda pessoa linguaruda tem cara de linguarudo, viu? Tá? Não se preocupe, viu? Eu já disse, alguns não notam, outros notam, viu? Outros notam. E infelizmente as crianças também sabem. Elas não sabem, elas sabem de forma intuitiva. Aquela pessoa não presta. Mas aquela é impressionante. O Dom Bosco da vida. Eles atraem, porque são humildes. Tá? Para abrir a perguntas até um pouco, interessante, São João Batista da Salle fala assim, temos que nos tornar como Nosso Senhor na manjedoura. Todo mundo que é na manjedoura vê Deus encarnado criança. Em que sentido tem que se tornar? Humildes. Os humildes atraem. Eles atraem, vão chamando. Porque ele tem algo a dar que não é ele próprio, é o próprio Deus. Certamente numa faculdade, os universitários, né, falam assim, eu rezo, mas tal. Filho, é que então você deve estar rezando errado, né? Tem algum problema ali e tal. Porque você está fazendo ciência, você deveria dominar as ciências. Até porque você reza bem. Então quando vem um fulano que não tem fé, não, mas deixa eu te ajudar. Aí você vai. Nossa, meu cara é inteligente pra chuchu.
E você é católico? É justamente por ser católico. Afinal de contas, quem desenvolveu a ciência foi a igreja, né? E desenvolveu profundamente, com muitos e muitos e muitos e muitos, né? Então, aí ele vai falar, olha só, vão se atrair por isso, né? Imagina Santo Alberto, pai da botânica, com o que ele já escreveu, nunca foi superado, o homem do século, lá, foi professor de Santo Tomás de Aquino, escreveu tal lá, e como é que foi isso? Claro, Nossa Senhora deu uma graça muito extraordinária, Santo Alberto Magno, né? Aí, e tirou no final da vida. Aí ele ficou bem simplesinho para perto de morrer. Bem interessante notar isso. Então a gente deve gastar um tempo. Quem não tem o caminho de perfeição, podia ir, por exemplo, a Juliana vai estudar o caminho de perfeição inteiro, se já não estudou, e aí expõe o caminho de perfeição. Os capítulos 26 em diante, a Santa Teresa explicando os graus parte a parte. Primeiro grau de oração, da oração vocal até a meditação. Antes da meditação tem uma coisa chamada recolhimento interior. Se a pessoa chegar aqui em um ano se aplicando, ela fala que a pessoa já verá novas terras. O que será que vê? Não tem como explicar, é só praticando. Tanto é que ela mesma não fala o que vê. Ela só garante, se você fizer durante um ano, fielmente, você vai ver coisas que não dão para serem pronunciadas por palavras. Não se preocupe, vocês não é que vocês vão ver assim, anjos, tá, né? Então, mas as coisas mudam, que ela explica pra gente. E se vocês fizerem isso, os seus filhos vão aprender com vocês. Eu não estou vendo ninguém na internet ensinando sobre oração. Tem gente rezando, às vezes. Mas ensinar oração é inexistente sobre a terra, praticamente. Vou mostrar como é que faz. E é para fazer isso mesmo, tá? Bom, nós vamos nos ver à tarde. Pergunta, senhores, senhoras, uma parte, né? Vamos lá, abram a boca. Professor, mas olha, tal, à vontade. Como eu posso ajudar? Os que têm perguntas, né? Professor, como ensinar oração? A gente está falando de crianças, mas oração para adultos. Uma pessoa que já tem uma cabeça imaginária totalmente formada, né? E precisa começar uma geração, porque é necessário prática para salvar. Sim. Porque não reza se conecta. E não reza até os 40 anos. Como iniciar? Como ensinar para essa pessoa? Aí você vê, se a pessoa for ler um livro, ela tiver disposição para ler um livro, vou te falar qual é o livro. Se ela não tiver disposição, é você ler o livro e dar algumas aulas para ela em cima desse livro. Só expõe o que está dentro do livro. O livro é A Oração de Santo Afonso. Por quê? Porque Santo Afonso mostra a necessidade e a importância. Ele é muito chocante no livro, porque você lê o livro e é como se fosse assim, a pessoa está morta, está quase morrendo, aí você chama o SAMU e põe lá como é que é o nome daquele aparelho que coloca no peito da pessoa? Sabe, né? E tal, né? E volta. Isso, é o Santo Afonso. Ele devolve a alma para o corpo da pessoa. Aí voltou. Aí ela começa. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu tenho dificuldade na oração. Aí você pergunta: não é que ela tem dificuldade, é que ela não reza. É essa a dificuldade. Ela não reza todo dia, entendeu? Então ela precisa do Santo Afonso. É ele é o fulano que faz você virar gente. Entende? Aí, beleza, eu já estou rezando todo dia, estou inclusive um mês praticando, mas é bem difícil. Ah, ótimo, então vamos, beleza, já está engatando, a coisa está indo. Aí tem um outro livro, aí você lê e dá um curso para ela, né? Porque ela não vai ler às vezes o livro, não adianta fazer, ó, toma, né? Um negócio desse tamanho, entendeu? Que livro que você pode fazer logo depois? 30 páginas, chamada Carta à Proba. O que é proba? Proba é uma mulher viúva. Carta à Proba. Proba era uma viúva, uma mulher, uma empresária, né? Gosto de falar empresária porque ela era empreendedora no século IV, porque a pessoa fala que não tinha mulher assim no início do cristianismo, mentirosos. Proba é a prova disso, né? Ela conheceu Santo Agostinho e pediu que ele ensinasse a oração. E aí ele todo felizão,
Tudo mesmo, ele está super feliz. Ele escreve isso, está no início do trecho dele, ele está felicíssimo, porque ele reconhece que Deus fez ela fazer aquela pergunta. E ele escreve 30 páginas para explicar, para ensinar uma viúva como deve ser a oração. Ele vai pegar um trechinho de São Paulo e vai escrever 30 páginas para explicar uma frase que está dizendo, onde São Paulo diz assim: a verdadeira viúva desolada colocou sua esperança no Senhor e perseverava dia e noite. Aí ele vai explicar os significados profundos por trás dessa palavra. Você lê, aí tem aquele negócio, né? O mais profundo, né? Só a pessoa que medita. Aí ele vai explicar isso. Então esse é o segundo texto, que ela já vai, nossa, só que ela vai achar um pouquinho assim, não é difícil, mas ela vai falar assim, como é que faz? Beleza, aí vem o terceiro passo. É que a gente está fazendo assim, ó. É que nem escola. Isso. Já viu? Beleza. Do ânimo, você não só está fazendo todo dia, começou a querer saber como é que faz melhor. Isso. Aí então depois do Santo Agostinho, aí você pode fazer o seguinte, você tem um padre chamado Gabriel de Santa Maria Madalena, é Padre Gabriel de Santa Maria Madalena. Ele escreveu um livro, bem fácil mesmo, assim, bem fácil, chamado Caminho da Oração. Foi publicado pela editora Cultor de Livros. O que ele está fazendo nesse livro? Ele vai comentar o livro de Santa Teresa, parte por parte, o chamado Caminho de Perfeição. Você pode até colocar junto o Caminho de Perfeição de Santa Teresa e vendo assim. Aí você lê o negócio dela e fala, uau! Mas aí ele, assim, calma, relaxa, eu vou te explicar mais fácil. Porque você de repente fala assim, uau, é grande, mas eu não entendi perfeitamente. Aí ele vem, vou te dar babinha, entendeu? Papinha, quer dizer, babinha não, né? Baba a gente não precisa, né? Vou te mascar o negócio. Então ele explica, né? Beleza. Aí ela vai começar a querer praticar o negócio mais profundamente. Vai aparecer uma pancada de tentação. Aí se o negócio, como se você chamasse 40 fulanos para te espancar. Tranquilo, é isso aí. É assim que funciona o negócio. Porque tem alguém em Paranavaí que realmente quis fazer o caminho da oração. Que São Padre Pio e outros fizeram. Porque se estivesse fazendo, alguém estivesse rezando de verdade, todo mundo ia saber na cidade. Você imagina que era Padre Pio quando rezava, né? Todo mundo ia atrás dele? Então, ia lá, né? Então, o fulano que estava com Deus, né? Então, chama a atenção. E do anjo mau também. Então, ele sabe, ele vai tentar impedir. Aí você faz um outro livro. O outro livro é só para você entender os obstáculos, só para você não cair, não ficar com receios, e tal. Né? Que é o livro do Padre Roio Marim, chama Padre Antônio Roio com Y, Marim, foi traduzido pela editora Magnificat, se chama Teologia da Perfeição Cristã. Um livro lindíssimo. Esse homem, ele resume tudo o que foi escrito sobre o assunto ali. O livro é grande, aí você vai no capítulo da oração e você vai aprender passo a passo dos graus. Santa Teresa falou, mas só que ela fala de um jeito, é assim, aquela alma enamorada. Ele vai te mostrar de uma forma assim, didática, isso, aquilo, para você entender os probleminhas que podem acontecer e tal. Você vai aprendendo, olha, mas espera lá, eu devo levar um livro ou não levo para oração? Porque eu às vezes não sinto nada e tal. Está lá no livro. São Tomás diz, pode levar. O que importa na oração é tanto quanto te leva ao fervor. Então, se o livro te ajuda a levar ao fervor, leva o livro. Se não precisa mais, deixa o livro. Quanto tempo de oração? Tanto quanto te leva ao fervor. Se já chegou com 15 minutos, beleza. Se precisa de meia hora, 1 hora. Então ele explica direitinho. É muito bom aquilo. Depois de fazer isso aí, a gente indica outros livros, senão vocês vão se assustar. É muito livro. Claro que 2 milhões de cristianismo, tem bastante gente que escreveu. Foi o tempo que Santo Antão levou. Quando ele entendeu o evangelho, o que ele fez? Ele pegou a irmã e botou num convento. Os pais já tinham morrido. Tipo assim, cuida da tua vida, que eu já entendi o que eu vou fazer da vida.
Aí ele vendeu todas as coisas, foi lá atrás de um homem que podia ensinar a oração, aprendeu um ofício e combinou com ele o seguinte: eu vou para o deserto rezar. E aí a gente faz assim, a gente faz uma troca. Você me traz pão e eu faço uns trabalhos manuais e eu te entrego. E assim foi por muito tempo. Aí ele começou a ficar doente, esse senhor. Ficou velhinho. Aí ele falou pro filho: filho, eu quero que você vá lá no deserto, lugar tal. Ixi, meu pai tá gagá. Que homem que vive no deserto? Não, filho, eu tô te falando, filho. Desejo do final da vida do seu pai. Tá bom, vai, deve ser sério. Mas ó, é assim, assim, você vai chegar num lugar assim, assim, você vai encontrar ele, tá? Não imagina lá no meio do deserto, não, tá? Num lugar possível, né? E ele foi. Quando ele chegou numa cabaninha. Aí ele foi entrar e começou a ouvir gritaria, porrada, pá, pá, só porradaria e tal. Pensou, agora eu cheguei no momento certo para salvar o velho, né? Abriu a porta e Santo Antão estava ajoelhado rezando. Olhou, mas eu ouvi gritos, pancadaria, não sei o que tal. Não se preocupe, era o demônio, mas eu venci ele. Aí ele olhou e firmeza. Toma o pão. Chegou na cidade, eu conheci um cara que luta com o demônio. Né, então, se imagina na cidade como é que foi. O pessoal começou a chamar todo mundo que não andava, que tinha problema de saúde e tal. Vai que é santo mesmo, né? Toca na gente, cura, não sei o quê. E um pessoal, pera lá, um fulano que faz assim, deve saber rezar. Então foram 2 tipos de pessoas lá. Aí ele curou as pessoas, a contragosto no início e tal, mas foi lá, curou um monte de gente. E um grupo pediu para aprender a rezar. Depois que ele ensinou a rezar, ele falou: gente, é o seguinte, aprendeu? Ótimo. Então vocês ficam por aqui e eu vou para lá para o deserto, porque assim, eu não fui chamado por Deus a viver em comunidade. Eu fui chamado a ser eremita. Aí ele foi para outra região. Só que os curados voltaram. Gente, eu não andava, olha lá, agora estou até dançando, não sei o quê. E espalhou para as cidades. Nova caravana. Chega lá, cadê ele? Ah, ele foi para lá, para onde eu não sei. Encontraram. E isso se repetiu muitas e muitas vezes, a mesma coisa. Curava, voltava, ensinava alguns a rezar. O que Deus estava fazendo com Santo Antão? Ele estava começando a vida de monges na Igreja Católica. Os monges na Igreja Católica começaram com um fulano que sabia rezar, ensinava grupos e depois fugia deles. Né? Ia para outro lugar, eu não fui chamado a viver com vocês. Tchau. Aí faziam um mosteiro, novo mosteiro, outro mosteiro, outro mosteiro, outro mosteiro, assim ia fazendo. Eram comunidades orantes profundas, cheias de gente muito santa, que dele ficava fugindo. Sensacional. Se ele não fugisse, não ia ter vários. Ia ser uma gigantesca. Ia ser uma só e de repente matava, entendeu? Foram vários. Sensacional, mas um fulano que aprendeu a rezar. Entendeu? Quem reza, governa a si mesmo e ensina a todos. Quem não reza, gente, não tem nada a ensinar. Entendeu? Isso, esse aí. A Juliana era a nora. É sensacional, vale a pena, viu? Quer dizer, esse aí tem 30 páginas. Porque assim, tem um PDF na internet de 30 páginas, tá? Não sei, só procurei aqui. Mas é baratinho? Não, mas você tem até PDF. Bom, aqui é o seguinte, ó. Eu não sei. Ah, então. O que vai aparecer para vocês vai estar escrito assim: os bens do matrimônio. É que dentro do livro grosso dos bens do matrimônio, que é sobre família, a parte final tem a carta. Carta às viúvas, e tem isso aí. Então tem um PDF inteiro desse livro da Patrística. E você pode ler aquelas 30 páginas. Tá? É porque eu não sei se esse de capa vermelha eles colocaram alguma outra coisa, algum padre comentando e tal. E aí tem que tomar cuidado, viu? Porque o povo gosta de comentar Santo Agostinho, mas eles comentam às vezes meio inspirado, assim. Não entendeu? Assim, já vi muita gente assim que mas tem muita droga na cabeça, entendeu? Tem droga na cabeça, o cara não consegue entender. Ele analisa de forma carnal. Ele não consegue ver coisas espirituais, porque eles são insensíveis. Né? Mas, gente, faltam 3 minutos para terminar. Eu demorei para a resposta dele, mas nesses 3 minutos, alguma outra pergunta? Ó, quem quer participar melhor da missa, tem uns livrinhos também, inclusive para fazer o círio também. Tem muita gente que não sabe disso, tem uns livrinhos sensacionais. O primeiro, a criança você lê as excelências da Santa Missa e fica morrendo de medo indo na missa.
É muito legal as histórias. Tinham dois rapazes caminhando, um não foi na missa, veio o raio e pum, matou. Sensacional. E é verdade o fato. Então, e o livro foi escrito por um santo, hein? São Leonardo de Porto Maurício. Um livro que custa R$5. Quem leu esse livro? São Domingos Sávio. Era o livro dele, de cabeceira, de São Domingos Sávio. É um livro só sobre a missa. A necessidade da missa, a beleza da missa, as excelências da Santa Missa. Não se assuste com a história. A criança gosta de coisas que... Nossa, tá vendo, papai? Não pode deixar de ir na missa, hein? Não pode atrasar. Os anjos contam nossos passos. É muito legal. Aí depois você lê esse daí, aí você vai para um livro mais profundo. Qual que é o livro mais profundo? Presta atenção, hein? Se chama... É um livro, ele não é grande, tá? É que ele é mais profundo. Chama O Tratado de Preparação para a Santa Missa. Escrito por um doutor da igreja, que foi São Boaventura. Maravilhoso. Você vai diferente para a missa depois que você lê esse livro. Com o outro você fala assim, eu tenho que ir na missa. Tem os métodos até naquele primeiro. Esse você... Uau! A coisa muda. Um terceiro que é um texto fininho, mas fininho, minúsculo assim, minúsculo. Foi escrito por São Tomás, mas não é filosofia, tá? Chama Os Efeitos da Eucaristia. É ele ensinando que para você comungar com efeito, você precisa de algumas disposições na alma. Aí ele fala quais são as disposições. Porque se você quer comungar e você quer fazer como a mulher aconteceu, a mulher tocou em Jesus e aconteceu com ela, parou de sangrar, não foi? A gente não toca a Jesus, a gente se une a Ele, é muito mais. Então, normal que você seria totalmente diferente. Aí eu olho para mim mesmo e falo, se eu continuo a mesma porcaria, a culpa não é dele, né? Esse senhor tem na solidaria, né? Tem também. É que eu juntei tudo num único livro. Eu coloquei esse e coloquei um quarto livrinho, que tem 9 páginas, que é a Missa Mística. Que é você... Em vez da Missa Mística, entra na internet e compra um livro chamado assim, Santa Missa Mistério da Fé. É um livro, cada página tem um desenho da missa mística mesmo. Santa Missa Mistério da Fé. A editora é Serviço de Animação Eucarística Mariana. Serviço de Animação Eucarística Mariana. Ou Gráfica América. É um livro maravilhoso. As crianças amam aquilo. Aquela obra assim, papai, é assim que está acontecendo, a gente não está enxergando? É isso aí, filho, está lotado de anjo aqui em volta. Só que os desenhos são lindíssimos, feitos por um padre. Né? Uau! E nesse momento é a hora que Jesus morre. Aí tem o padre erguendo assim, né? A elevação da Eucaristia, é Jesus Jesus oferecendo, se oferecendo ao Pai. A figura é lindíssima, muito bonita. Os senhores ficam assim. Nossa! Aí depois elas querem fazer coisas para ter as figuras, não sei o quê. Aí na missa você vê as crianças assim, ó. Elas ficam só imaginando o que elas estavam vendo. Sensacional, gente. Sim. Aí o povo fala assim, vamos na missa. Então, ó, pode levar o carrinho? Hã? Entendeu? A mãe manda levar fandangos, Coca-Cola. Já vi de tudo em missa. Boneca, carrinho ficando... Entendeu? Que cutiu, pega ele no braço. Agora o padre vai contar a história de Jesus. Nossa, toda criança gosta de nossa, hein? Nossa. Aí, olha, o papai vai te explicar. Jesus subiu numa montanha, ele chama o Sermão da Montanha. Ninguém está ouvindo, você fala baixinho no ouvido dele, entendeu? Você vai guiando a criança, entendeu? Fala assim, ele subiu na montanha. Olha as coisas que ele falou. Bem-aventurados felizes. Felizes os que têm o coração todo de Jesus. Você vai traduzindo para ele, você está ouvindo e falando. Até porque você leu antes o Evangelho. Até porque no caminho para a missa você já leu o Evangelho para ele. Ou você leu o comentário de um santo sobre o Evangelho. Quem fazia isso? O pai de Santo Antônio Maria Claret. Todos os dias ele lia a Bíblia e o comentário da Bíblia, daquele trecho, para o filho. Hoje ele fez um santo, né? Então acho que dá certo fazer esses negócios, entendeu? A gente vai vendo assim, botar os livros, entendeu? E nunca é demais sobre a fé. É o pedido que Deus mais atende rápido. Quando a gente faz todos os dias, várias vezes ao longo do dia, Senhor, aumentai a minha fé. Ao longo do dia.
Todos os dias, SMS toda hora, meio-dia, Senhor, aumenta a minha fé. 3 horas da tarde, aumenta a minha fé. 6 horas, aumenta a minha fé. Que eu creia de todo o coração. Porque a fé não é uma coisa abstrata, como a gente às vezes só imagina, não. A fé é tocar Jesus. E Ele nos tocar, entendeu? Profundamente. Então, por isso a gente tem que saber ensinar as crianças. Se vocês pararem todo dia para rezar diante dessa imagem, meu Deus do céu, entendeu? Ela chama você à oração, entendeu? Você faz, põe umas velas, não, cuidado, tem madeira, mas faz o famoso segurar uma vela, entendeu? Os mais fortes aqui, leva ali andando, vai fazer uma procissão. Inclusive, eu não sei se o padre já abençoou a casa. Quando fala abençoar, pera lá, abençoar é assim, conforme o rito. A oração de exorcismo sobre o sal, sal na água, oração de exorcismo sobre a água, oração sobre ela, oração sobre o óleo de exorcismo, exorcismo sobre a casa, sal em todo canto, medalha milagrosa fundada nos 4 cantos do local. E rezando isso aqui. Leva um tempinho para o rito oficial da igreja. Inclusive na casa das pessoas é assim. É assim que deve ser feito na casa das pessoas também. O pessoal chega assim, Deus abençoe, tá abençoado, né? Se fosse o Padre Pio fazendo assim, ok, entendeu? Tá abençoado, entendeu? Mas fulano... Não é que eu desconfio do padre, é que a igreja manda que abençoe da forma correta. O Padre Pio, quando ia nas plantações, ele metia o livro em oração, vamos lá, pá. Ele não só chegava a fazer assim, ó. E ele tinha... Deus deu a ele, e toma lá, e vamos, entendeu? Então, assim, chama o padre e fala, padre, eu quero o rito completo. Eu vou casar, eu quero o rito completo. Primeiro Eucaristia, eu quero o rito completo, entendeu? Eu quero tudo melhor, com muito carinho, entendeu? É assim que funcionam as coisas. Mas vocês vão comer porque... Que horas começa, Juliana? Tá, vocês podem ir embora então. Eu fiz isso com os meus filhos. Primeiro eu li o livro, é um livro impressionante, você fica assim, uau, né? Para crianças. Que não é bobo não, tá? É para criança, mas não é bobo não. Eu li primeiro para entender totalmente, tomar vergonha na cara, e depois chamei meus filhos assim, o papai vai começar a ler para vocês um livraço aqui. Senta aí então. Pau. Li em voz alta. Aí, não conte mais. Não, tudo que é demais não é bom. Vamos lá. O livro é bom, mas para você não está demais. Hoje acabou. Amanhã eu continuo. O livro se chama Exercícios Espirituais para Crianças. Exercícios espirituais para crianças. Um detalhe: se você fizer direito com a criança, eu espero que você reze direito, porque ela vai ter, no interior dela vão acontecer coisas muito impressionantes, e ela vai precisar de alguém que a oriente depois. Geralmente as pessoas não têm, entendeu? Aí tem que estar à frente. Quem escreveu, que foi um grande sacerdote, recebeu um elogio de um outro gigante, falando assim sobre ele: o Frei Manuel Sancho, através dessa obra, leva as crianças ao grau de perfeição próximo da via unitiva com Jesus, da união total com Deus, passando da via purgativa, iluminativa, dispondo para a unitiva. Então, se alguém faz aquilo com a criança, é assim, uma Santa Jacinta na tua casa, entendeu? Então assim, o negócio, o livro mas primeiro vai com São Leonardo, faz o filho assim, na missa, entendeu? Põe o São Boaventura. No carro ele vai te dar problema, fala, papai, agora vamos rezar para ir para a missa. Filho, já vai à missa, na missa já reza. Não, pai, a gente tem que aproveitar, para aproveitar a missa a gente tem que rezar antes. Claro, mas a molecada vai levitar, né? Então, é assim. Aí os pais vão ter problema. O que você está fazendo com meu filho? Ei. Sim. Claro que assim, tem garoto que já está com muito televisão, iPad na orelha, entendeu? Já na cabeça. Então é um pouquinho mais difícil. Mas tem que ter paciência, entendeu? Claro, primeiro a Eucaristia. Né? Depois que recebeu o nosso Senhor na Eucaristia,
Comungar com mais frequência, comungar com efeito, fazer ele querer rezar e rezar bem. Aí o que vocês, professores, têm que fazer? Hoje eu vou contar a história de Abraão rezando. Dia seguinte, continua falando de Abraão. Depois dele, Jacó rezando, Moisés rezando, Josué rezando, Elias, Eliseu, patriarcas da fé, Jesus, São Pedro, São Paulo, vai a assim. Todo mundo reza? Todo mundo que é bom reza. Como é que reza melhor? Pronto, parabéns, você levou a criança onde tinha que levar. Ela vai querer começar a rezar por própria conta, de forma espontânea e voluntária. Até então é só, vamos rezar. A Maria foi ligar com você, né? Entendeu? Assim, entendeu? E alguns falando que nem cavalo, se é menina, não é? A Maria foi ligar com você. Depois que ele para com essa bobagem e faz direito, aí ele vai mais a fundo. Por isso que a gente tem que ler essas coisas antes, a gente tem que praticar. Porque eles vão ir bem, entendeu? Então as mães têm obrigação, viu? Mãe é mãe, filho. Mãe é um negócio santo na terra, entendeu? Mãe tem que saber guiar os filhos, é pra isso. Pai também, entendeu? Mas a gente é mais estragadinho, entendeu? E agora as professoras também, né? Professores dos pequenininhos lá, 6º ano, alfabetizando, suando, e junto o quê? Preparando para a Eucaristia. Na nossa escola sempre foi assim. Tem 6 anos, entrou na escola, alfabetização, primeira comunhão. Porque não pode passar dos 7 anos. Não? Eu sei que assusta um pouquinho, mas é que está escrito no livro, tá? Está livro na teologia isso. Tem que receber o Nosso Senhor antes dos 7 anos. Até os 7 anos, né? Tá bom?